Muito bem, boa tarde, moçada. Mais uma vez aqui no grupo, né, do nosso perfil do grupo Pandeiro, etc. Que na verdade significa estudo técnicas, cursos. E aí vamos esperar o nosso grande convidado de hoje. Ó o Bona do Pandeiro aí já chegando. Nós estamos na área aí, né, meu parceiro? Valeu pela presença de cada dia, Bona. Ó, muito massa, viu? Emerson Taquari chegou na área aí. Vamos lá, vamos acenar e chamar o homem aí. Começar a nossa brincadeira aqui. Já vou colocar até uma musiquinha aqui, ó. Grande Boa Emerson! noite, Léo. Tudo bem? Boa noite, graças a Deus e contigo, cara. Comigo também, tudo bem, graças a Deus. Que bom aí você tá tocando Bahia, hein? Ah, meu irmão, aqui ó, tá, já começar no ritmo, né, bicho? Já começar pra frente, né? Pra Ó, frente. você tá doido? Isso aqui, ó, estreia bom, viu, cara? Putz, Eu gosto muito dessa época aí, sabia? muito massa. Muito bom essa Esperando, o mistura. pessoal já. Nossa, tá doido. Eu ia até te perguntar se tá dando pra ouvir. Se Sim, tava dando pra ouvir aí de fundo, tá? tá ouvindo bem aqui. Essa Falei, música, já. você sabia que essa música é de um outro percussionista, né? É mesmo? Eu Não sabia, não. vou tentar acender uma luz aqui para ficar um pouco mais claro, peraí. Essa música, na Beleza. verdade, é de Gilmar Gomes. Ah, massa, cara. Gilmar, Massa. que já mora há alguns anos nos Estados Unidos, né? Acompanha lá o Henrique Iglesias, entre outros artistas, Ó, como o Richard Bono e tal. E aí o que interessante dessa massa. música, quer que eu fale um pouco sobre essa música? Claro, vamos lá, vamos conversar já dando boa tarde para todo mundo aí. Nem precisa apresentar, né? Emerson Taquari na área. Boa, Seja bem-vindo, cara. valeu, obrigado. Para mim, na verdade, antes de falar sobre essa música, eu quero parabenizar você pela iniciativa. Porra, obrigado. Na semana passada, quando você tinha me feito convite, até então a gente não era amigos de internet, digamos assim, né? Eu já vi algumas coisas Sim, que você tinha feito, mas até então não tinha conhecido nada de fato assim que eu precisava. Eu precisava de fato conhecer mais o seu trabalho. E aí eu dei uma passada rápida no seu Instagram e percebi, é muito importante deixar isso claro aqui, a sua iniciativa de conversar com os pandeiristas do momento e de outros momentos também. Mas eu achei muito bacana sim. quando eu fui vendo os flyers que você, da galera que você tem misturado, do Queijinho, do Sepacol, do Iveson, Uhum. da Juliana, da Humaitá, enfim, de todo mundo que você tem convidado. Eu falei, porra, que coisa interessantíssima, que projeto. Você acredita que eu tinha pensado em fazer um vídeo durante essa quarentena, né? Ah, Com vários percussionistas, com vários pandeiristas, na verdade, tudo sobre pandeiro. aham. E aí eu vi você fazendo isso, eu falei, porra, o cara já tá Ô, conectadíssimo. velho. O cara Mas, já tá pô, oh, ligado. quanto mais página, quanto mais gente fazendo isso, ainda mais você com essa, né, com toda essa expressão, esse trabalho que você já tem aí, eu acho que só acrescenta, cara. Quanto Pô, mais, melhor. Isso aí é nada. maravilha. Não, a gente vai fazer. Eu tenho certeza que a gente vai aprontar algumas coisas. Ou, se Deus quiser. Eu fiz até um grupo já com o Iveson e com o meu irmão e a gente vai aprontar alguma Uhum. coisa. A gente fez um vídeo para um Leonardo Reis, você conhece, né? Eu vi, A gente claro. fez o vídeo lá com o Léo, mas a gente quer fazer alguma coisa mais voltada para o pandeiro. E aí, Iveson Que legal. tem uma música que ele mandou, só que ele ainda não mandou a gravação para de fato eu começar a gravar. E aí, Aham. mas a gente vai fazer. Não só eu vou fazer com ele, eu vou Pô, que fazer massa. outro com você, mas a ideia, na verdade, é fazer um grande vídeo com muitos pandeiristas. Uhum. Porque eu queria Ah, ver. que massa, cara. Agora, o difícil é compor para todo mundo, né? Sim, imagino. Cara, tem gente boa demais daí, Tem. né, no meio da percussão, aqui a gente está tratando do pandeiro. Sim, Mas a maioria dos pandeiristas tocam a percussão geral, né? Fazem outro esquema. sim. Então tem gente boa demais no caminho aí, né, cara? Com certeza. Então, a gente vai fazer isso. Mas aí eu queria também Faça aproveitar. mesmo. Eu já dei boa noite, na verdade, para uma galera. Queria mandar um abraço para algumas pessoas que estão assistindo aqui a gente, tá bom? Então, Sim, tem uma sim. galera que já me acompanha. Queria mandar um abraço para Saulo, para Matheus, para Vitor, para Bico, Que trompetista do legal. Rumpilés, para alguns Oh, amigos. aí sim.
para Izzy, um grande amigo. Enfim, todos vocês sintam-se abraçados digitalmente e eu vou tirando algumas dúvidas que, porventura, vocês perguntem. Massa. Como a gente estava falando, Léo, no início, logo que eu já cheguei, você colocou Bacu Bahia e não teve como não começar falando sobre Bacu Bahia. Bacu Bahia é uma música que... O interessante é que o começo da música, ela foi gravada lá em Israel. Que legal, cara. Quando eu estava em Israel, nesse momento, eu não sabia que eu ia gravar uma música, né? Mas eu andava com um gravadorzinho, eu andava com um gravador no bolso, esses gravadores, assim, que já foram muito utilizados. Hoje em dia já está em outra tecnologia, Sim. né? Verdade. Mas tinha esses gravadores, e aí eu estava com o gravador no bolso, e de repente começou uma oração muçulmana. Que interessante. E aí eu falei, pô, que negócio lindo. Aí comecei a gravar. Não sabia eu que depois disso ia se tornar a introdução de um clipe meu, sabe? E aí gravei. Que legal, enfim, cara. Aí ficou ali registrado. Aí quando eu comecei a produção de todo o CD que foi o Pandeirando, e aí Bacu Bahia foi uma das músicas que, na época que muitas pessoas utilizavam... Eu tô falando muito? Não, vai lá, manda bronca. Você acha que o pessoal tá aqui para me escutar, velho? Tá todo mundo querendo saber da você, pô. Na época que todo mundo usava muito MySpace, eu ficava vendo uns vídeos do Gilmar, né? E aí me deparei com uma maravilha que foi esse swing de violão, esse jeito de tocar violão. Tem um amigo daqui, que é o Leonardo, é muito meu amigo, ele já toca também, um pouco parecido com isso, né? Já tem essas coisas. A galera usa muito polegar para tocar, os percussionistas usam muito polegar para tocar violão, né? E aí eu vi essa harmonia, esse jeito de tocar, e falei, porra, Gilmar, tem uma parada lá que você tá fazendo que eu queria gravar, velho. Cadê essa música? Manda essa música aí pra mim. Aí ele falou, porra, isso não é música, velho, isso é aquilo que tem ali. Aí eu falei, porra, não, é sério? Ele falou, é. Eu falei, então quando você estiver no Brasil, em algum momento, eu não me lembro quando isso aconteceu, mas eu acredito que foi no meio do ano, e ele vinha no Brasil no final do ano. E aí eu falei para ele, quando você aparecer aqui no Brasil, aparece lá no estúdio e tal. Na época eu trabalhava com Daniela, essa música foi gravada lá. Falei, aparece lá no estúdio de Daniela, por favor, que eu consigo que a gente grave lá. Aí ele falou, claro, pronto. Os meses se passaram. Ele aí apareceu no Brasil, aí eu consegui marcar um horário com ele, ele entrou, cantou, tocou. E aí eu vou cantar o quê? Eu digo, você vai cantar a mesma coisa que você está cantando lá no vídeo. Ele, o Anamira, eu digo, o Anamira, até hoje ninguém sabe dizer o que é que... Qual a fonética que sai. Mas eu falei, não, cante a mesma coisa, o importante é você passar o feeling que você tava lá. Tava fazendo quase um Conacol lá, né? E aí ele cantou, tocou violão, falei, pronto, agora deixa aí que eu vou inventando as artes aí ao passar dos dias, né? Aí pronto, fui colocando, bota o pandeiro, bota um timbal, tudo começou com pandeiro, na verdade. Mas eu já tinha vontade de fazer uma levada de timbal também, que tivesse pouca nota. E aí tem uma das levadas que é 1, 2, 3 e padá-pupu, padá-pupu. Quer dizer, bem simples, né? Só 4 notas. E aí, enfim, essa música é uma música que eu tive um enorme prazer Essa música é só graça na minha vida. Primeiro porque... Que maravilha. Primeiro porque eu recebo esse presente de um dos percussionistas que eu admiro muito, mas eu admiro de verdade. E segundo que eu tive o privilégio de, na época, a pessoa que estava comigo, que foi a produtora desse clipe, que foi que decidiu fazer o clipe, que foi a Giovana. E aí ela estava com algum trabalho de faculdade de finalização de curso, foi o TCC dela. E aí ela conseguiu apoio, conseguiu muitas pessoas trabalhando. Esse clipe ele teve diretor, ele teve a pessoa responsável só pelas cores, eu esqueci o nome técnico para isso. Ele teve o cara só da decupagem, ele teve o roteirista, enfim, então teve dançarinos, então foi muita gente trabalhando no clipe. Primeiro mundo! Eu tive a honra, de verdade. Foi uma situação que eu fiquei muito feliz de estar participando e até hoje fico bastante feliz quando alguém conhece essa música ou toca essa música. Eu falo, pô, essa música é clicar num lugar muito especial para mim. Então começamos bem aqui a live hoje, né, cara? Obrigado. Começamos bem. Assim, eu acompanho o seu trabalho já há muito tempo, né? Porque quem gosta de percussão
pandeiro e os demais elementos da percussão, a gente está sempre procurando se inspirar nas pessoas e vendo. Eu sempre vi que você teve um trabalho muito legal, assim, e desenvolvendo desde muito novo, né, cara? Sim. Só antes aqui, tô vendo aqui que tem um bocadinho da família Taquari aqui, viu? Tem, entrou uma galera aí, não foi? Tem um primo. Sandro, Taquari, tem um primo meu aqui também, o Capivara. Beijo pra galera Júnior, da tem família. Josi Taquari. Josi é uma parceira dessa época, me ajudou bastante também. É mesmo? Nessa época, quer dizer, logo depois desse clipe lançado, consequentemente lancei o disco, que foi o Pandeirando. Eu fiz um e tô dando um jeito agora de colocar ele no Spotify. Logo em breve. Que legal. Logo em breve isso vai acontecer. Eu demorei, na verdade, de fazer isso, mas é porque eu tive umas mudanças de roteiro, digamos assim, né? E, enfim, agora eu acho que é o momento de fazer isso de novo e, porventura, depois fazer um outro disco de pandeiro ou de outro tema percussivo. E aí, que massa. Fale, não, você ia falar alguma coisa? Não, ia não. Pode continuar. E aí a Josi, como a gente estava falando da Josi e de algumas pessoas da família que estão aí acompanhando, mas a Josi, em especial, era uma das pessoas que me ajudava bastante, né? Eu fazia shows em alguns lugares daqui de Salvador e sempre ela estava presente, sempre foi muito querida. Um beijo de verdade para minha prima, sempre muito querida e sempre me ajudou e gosta muito de mim. E ela sabe que é recíproco. Que massa. E você tá com o pandeiro aí perto, cara? Tô com tá o pandeiro aqui. Tá. De couro ou de dá para você fazer dá para você fazer um pedacinho do Bacubaí que você fez lá no clipe, né? Fazer uma partezinha aí. Fica ruim, já tem muito tempo. Fica ruim assim o celular nessa posição. É porque eu tô usando fone de ouvido, então o fone, como você tem que colocar embaixo, né? Aí não tem um suporte pra poder... Mas vai ficar aqui, ó. Não, mas tá. Vê aí. Pronto. Tá de boa. A levada de Bacubaí, ela é tipo um baião. Que eu fui descobrir anos depois, que é uma coisa um pouco parecida. É meio parecido com um cavalo marinho. Existem suas semelhanças, mas eu não toco o cavalo do marinho. Então, cavalo marinho é um ritmo empenado, né, velho? Nossa Por não tocar o cavalo marinho, aí eu tive que acelerar o baião. Então, Beleza. A levada, assim, como eu te falei, é uma influência do cavalo marinho, mas não é que se parece de fato. É a velocidade, a coisa do beat ser muito rápido, né? Então, eu vou fazer devagar e depois eu faço rápido. Sabe? Massa. Então, essa... Que legal. Obrigado. Que massa, cara. Deu trabalho para gravar. Legal demais. É mesmo? Deu trabalho para gravar. Porque, ainda que a gente toque assim, eu quando... Depois eu vou falar, assim, quando eu terminar de falar sobre isso, eu gostaria de falar do meu começo, né, como pandeirista. Onde que eu comecei, como, né? Sim. E aí, mas essa coisa eu nunca imaginei de tocar pandeiro em beats assim, 160 BPM, 168, 170, enfim. Claro que eu já sei que a gente tem nosso querido, os ritmos da escola de samba, né? Mas até então, ele navega, digamos assim, até onde eu conheço, sobre a coisa da base mais simples, ou da base oriunda, aqui, onde começa tudo no pandeiro, que é o E aí, quando eu fui vendo que eu estava me dando bem com o pandeiro, digamos assim, eu digo, pô, tá chegando num lugar legal, bora acelerar esse negócio, bora acelerar para poder ver se eu consigo. E aqui, você sabe, Você é de onde, Léo? Sou de BH, Belo Horizonte. Massa, mas ando muito por aí. Quando vier, dá um toque. Não, vou dar um toque, sim. E aí, fazendo essa coisa do samba, eu falei, pô, dá para fazer outras coisas aqui também. E aí, enfim, aqui na Bahia a gente tem muita influência dos outros tambores, né? Do timbal, do atabaque. E aí foi um jeito de inserir o pandeiro no meio desses outros instrumentos. E aí, por isso, que eu construí essa base e, digamos assim, tem uma galera que gosta de mim tocando, por tocar umas coisas um pouco mais rápido, assim, mas eu nem sou esse veloz todo que dizem por aí. Isso aí, agora a gente brinca, né, filho? Aê, Bahia, filho. O negócio é Bahia, né? Bahia tá...
Eu tenho uma tia que mora em Salvador, cara. Ela mora perto do Shopping Bar ali. Já tive algumas vezes em Salvador. Que ótimo. Muito legal, viu? Ela tá. E Oi? Pode falar. Não, pode falar. Fale você. Fale você, que você que faz as honras da casa. Não, que isso, cara. Tô vendo aqui o Sandro Taquari também. É seu primo? É, primo. Primo. É. Altaís. Eu Altaís. gosto de ler um negócio que. Não, claro, tem que ler mesmo. Emerson, sinônimo de arte, talento, criatividade, show. Galera curte, né, cara? Altaís é um amigo conhecido como Izinho. Grande abraço, Izinho. Você sabe que você é um grande parceiro. Que massa. Léo. E como é que você foi. Fala, faz a pergunta aí. Como é que foi esse esquema seu igual você falou ali, do início? Como é que você desenvolveu isso tudo aí? Com o pandeiro ou até com a percussão? Sim, aí que vem uma coisa muito interessante para algumas pessoas que estão aqui nessa live, que eu fico muito feliz de ter começado onde eu comecei. Meu irmão, você sabe que é pandeirista, percussionista também, né? E Enio Taquari. Enio bravo. Enio tem 3 anos na minha frente, né? E aí, ele já na adolescência, e eu querendo seguir os passos do meu irmão. Pô, eu quero tocar. Não era bom muito em matemática, não era muito bom em português, aquela coisa na escola. Eu falo, pô, eu preciso encontrar uma coisa na minha vida que me traga, que eu me identifique de fato, que eu queira fazer para o resto da minha vida, né? E aí, falei, quero tocar percussão. E aí ficava enchendo o saco de Enio, né? Enio, na época, ele tinha uma banda de pagode. Aí ele tocava pandeiro e tal. E aí eu falava, pô, Enio, deixa eu tocar pandeiro. Só que eu enchia muito o saco do meu irmão. Era muito mesmo, né? Daquele pirralho. Pô, deixa eu fazer isso, deixa eu fazer aquilo. E aí ele já, assim, cansado de muitas vezes dizer, não, meu irmão, não, vai estudar, vai fazer outra coisa. Então, você quer tocar mesmo? Na verdade, ele queria saber até onde eu queria ser músico, né? E aí um belo dia, ele falou, cara, você quer tocar mesmo pandeiro? Eu falei, quero. Ele falou, então é o seguinte, eu tenho uma fita aqui, cassete, dessa banda de pagode que ele tinha na época. Ele falou, eu vou lhe dar essa fita e você vai tirar o repertório todo da banda. Tirar para algumas pessoas que não conhecem é aprender, né, todas as músicas, as convenções, a forma de tocar aquele repertório. E aí o Enio falou, vou lhe dar essa fita e vou lhe ensinar uma coisa aqui agora. Eu não tocava nada de pandeiro. Na época, eu andava digamos assim, pelos ônibus da Fernando Leal, tocando pandeiro dessa forma, ó. Olha que caótico. Talvez, se eu continuasse com esse jeito de tocar, eu estivesse tocando o cavalo marinho, né? Porque eu acho que tem uma... Verdade. Mas vamos deixar o cavalo marinho Vamos deixar o cavalo marinho Aí... O Ives até entrou aí agora na parada aí, ele também fez um pouquinho lá. Eu vi. Quando quiser qualquer coisa, finaliza comigo, bota ele para tocar, que ele deve... E aí eu tocava assim, né? Tocava assim. Aí, resumindo, ele aí consertou isso. Ele botou assim, que é o básico que todo mundo conhece. Aqui na Bahia eu aprendi com essa nomenclatura e gostaria de falar para vocês. É dedo, frente, trás, frente. Claro que eu sei que isso é um dedo, como eu sei que esses também são dedos. Mas foi dessa forma que eu aprendi. E aí, depois disso aqui, se você me perguntar assim, e aí, depois disso ele lhe ensinou alguma coisa, eu vou falar não, velho. Ele falou, agora você tem um básico e te vira aí, velho. Te vira com o que você tem. Vê se conserta essa coisa de ficar tocando assim. E aí, se vira aí. Você tem, e a banda tinha 2 meses para fazer um show, se eu não me engano. Eram 2 meses. 2 meses, 1 mês e 15 dias. Era alguma coisa parecida desse tempo aí. E aí, resumindo, eu aprendi a tocar o repertório. Aí aprendi a tocar o repertório. Que massa! E aí muita gente que está aí, algumas das pessoas que estão aqui, fazem parte desse começo. Logo depois disso... O Sandro falou que foi da banda, né? O Sandro, exatamente. Eu acho que meu primeiro show pode ter sido num lugar que o Sandro estava, que o Sandro nessa época tocava. Hoje ele não está tocando mais. Mas ele tocava, eu não me lembro se o nome da banda era Samba Blue, alguma coisa do tipo. E foi num coreto, num lugar aqui muito interessante, chamado Santo Antônio, né? O coreto de Santo Antônio, Santo Antônio além do Carmo. Mas, enfim, logo depois dessa passagem, Enio, mais uma vez, me traz
a mudança, digamos assim, aonde tudo começa, aonde eu começo a ver no pandeiro um caminho de vida, de verdade, que é, Aham. Que massa. que é a música Lamentos, que foi gravada no disco da Zizi Posse. Eu esqueci o nome do disco agora, mas que é uma canção que o Guelo interpretou muito bem. Eu acho que é do Pixinguinha, né? Uhum. Do Lamentos. Uhum. Um chorinho super conhecido, enfim. E aí o Guelo, rapaz, tocou de uma forma aquele instrumento, o instrumento que a gente tanto ama, que é o pandeiro, tocou de uma forma que eu nunca tinha visto ninguém tocar. Ele praticamente Aham. ele dá melodia ao pandeiro naquela música, da forma com que ele toca. Uhum. Até porque o acompanhamento era não é pouco no sentido de quantitativo, não, mas era um piano, se eu não me engano, nesse disco, e acho que um clarinete nessa Uhum. música, e o pandeiro. Então, ele aí consegue Aham. abranger, ele consegue participar da melodia assim o tempo inteiro. Tanto quanto o Zizi canta, tanto em momentos que a Zizi canta, e outros momentos que a Zizi não está Aham. cantando. Então, assim, para mim, foi o divisor de águas. Aí eu Que massa. consegui aprender a forma que Guelo tocava, que, por sinal, Uhum. eu queria mandar um abraço para Guelo, que é um rapaz que eu admiro bastante e responsável por essa mudança, digamos ali, na minha vida. E aí eu Uhum. aprendi aquele jeito de tocar, e aí ali tem muito assunto. É o que eu falo para muita gente. Se todo mundo que aprender a tocar Uhum. aquela música, que é o Lamentos, na versão de Zizi Posse, aprende a tocar igual o Guelo tocou naquela música, pô, todo mundo ali tem bastante assunto de pandeiro para fazer muitas e muitas outras coisas. É só decupar, né? Separar uma frase que o cara fez É. ali, que tem 4 compassos, a outra tem 2, e daí por diante. É só ouvir aquela música Ótimo. diversas vezes e tocar, tentar ser o mais próximo possível. Depois disso, você vai entender tudo que tem ali. Porra, que massa, cara. Ótima dica pra galera aí, viu? E eu acho É, que a a galera. questão é essa, né? A gente quer ver essas. A ideia das conversas é justamente para trazer essas referências, abrir o horizonte da galera, escutar mais coisas, escutar, sair do trivial, né? Porque isso aí você vai enriquecendo o seu repertório e aí Sim. você tem chance de desenvolver, igual você fez, igual você falou aí na Bacubaí, você fez um baião mais rápido. A pessoa acha que você está ali inventando mirabolante batidas e tal, e Isso. você mostrou aqui, você falou, pô, você mexe no andamento, às vezes, do ritmo ali, Isso. como geralmente o pessoal toca, e, pô, e fica lindo, né, cara? Foi exatamente isso. Então, se tem uma coisa que eu sempre gostei muito de fazer no pandeiro, é misturar. Né? Uhum. E eu gosto de misturar no sentido de, tipo assim, eu sou um pouco, eu estava falando isso tem uns 15 dias, talvez, com o Iveson, indisciplinado na hora de estudar. O que eu começo fazendo, por exemplo, vou dar um exemplo, né? Mostra aí. Se eu tiver... Tem uma coisa que eu tenho feito nesses últimos dias, que é isso aqui, ó. É um polegar, um slap e o punho, né? Uhum. Eu automaticamente, quando eu estou fazendo isso, se eu demorar, Uhum. tipo, 5 minutos fazendo isso, é muito, porque existe uma força muito forte dentro de mim que às vezes, me atrapalha um pouco, porque ao invés de eu ficar fazendo isso durante 1 hora, aí eu começo a fazer outras Uhum. coisas. Eu faço... E, na verdade, era para ser só... Então, Uhum. serve como dica, mas é claro que, como tudo, a gente tem que usar com moderação, porque Sim. a gente não pode perder o foco, né? E, às vezes, Uhum. é muito simples. Essa coisa, voltando para um exemplo do Bacu Bahia que você estava falando. Bacu Bahia, o baião, tem gente que faz por aqui, às vezes com slap, às vezes sem slap. Tem gente que começa só usando o polegar, quando não conhece, que a gente pode tirar o grave por aqui. Só que tem uma Uhum. variação no meio dessa base de Bacu Bahia que eu sei que de fato não pertence ao baião, mas foi instintiva, que é o... Essa patum, não tem isso muito no baião, né? Tum, Uhum. tum, pá, Uhum. patum. Eu Uhum. até então não conheço muita gente fazendo assim no baião. Mas eu acho que isso não Uhum. pertence ao baião. Mas por que não colocar? Uhum. Naquele momento que eu estava gravando, era uma coisa que eu acho que Uhum. combinava com a música, com a levada do violão.
por causa desse aprendizado com o Gelo, eu fiquei muito preso a essa coisa da melodia. Então, o que a melodia está fazendo, intuitivamente eu já começo a seguir a melodia. Então, é claro que às vezes a gente tem que prestar atenção, porque o arranjo que foi dado ao pandeiro, digamos assim, não compreende esse universo. E aí, às vezes, a gente tem que segurar um pouquinho. Mas é uma dica que eu acho que é super interessante. Quando você estiver tocando pandeiro, estiver estudando, sai misturando, mas não sai misturando no sentido louco da coisa. Ah, vou misturar água com óleo, até porque se misturam, né? Sim. Então, mas mistura, tipo, você está fazendo um baião, tunk, tunk, pac, tunk, aí vou colocar o celular aqui a qualquer maneira, mas só para vocês verem o pandeiro. Você vai tocar um baião, por exemplo. Aí eu sei que eu posso fazer isso. Então, assim, toca o baião e fica tentando colocar coisas dentro do baião que façam sua técnica ficar melhor, que façam você ser um pouco mais rápido em alguns momentos e que você não perca o beat. Eu falo de rápido, de sempre fazendo as marcações e procurando misturar quando não fora dos lugares, dos acentos mais fortes do ritmo, né? Que massa, cara. Claro. Legal demais isso aí, essas dicas aí. O pessoal, tem uma galera que assiste as lives, tem muita gente ainda já voltou a trabalhar, ou já está trabalhando e assiste depois. Eu fico olhando lá, como fica 24 horas lá no perfil, sim, a galera vai acompanhando, né? Mas assim, eu vejo que tem até crescido bastante o interesse das pessoas em vista da técnica. E aí, no caso, por exemplo, eu li alguma coisa, eu vi uma entrevista sua que você falou que começou com os 12 anos, aí veio trabalhando, né? E eu vi que você tocou com todo mundo que você tem direito, né, cara? Como é que começaram a surgir esses convites? E outra pergunta já emendando. Você estudou teoria desde o início? Como é que funciona isso para você? A primeira pergunta que você fez foi como eu chego nas bandas, né? Nas bandas mais famosas. Isso. Como mais ou menos... Eu toquei numa banda de pagode aqui. Aqui em Salvador, o pagode é muito forte, né? E o pagode, ele não é o pagode que geralmente a galera do Rio e do São Paulo usam como pagode. O pagode aqui é uma coisa mais... Não é o pagode carioca, é o pagode que tem conga, tem base de conga, tem a bacurinha. Sim. Mais conhecido por alguns como pagodão. E eu sei que em BH também algumas pessoas chamam de axé, tipo Léo Santana. Algumas pessoas falam que é axé, mas aqui na Bahia a gente fala que Léo Santana é um artista de pagode. Enfim. Então, dos 15 mais ou menos aos 18 anos, eu toquei numa banda. Recebi uma chamada aqui, peraí que eu preciso fazer isso aqui, que senão tem um amigo meu aqui que vai ficar me dando puxão de orelha toda hora. Ele quer que eu lhe apresente. Léo. Como é o seu sobrenome? Isso aí. Se apresente, por favor, Léo. O nome que a galera me conhece mesmo é Leonardo Persoléu, né? Até você falou certo, porque geralmente o pessoal fala Persoléu e tal. O nome é Leonardo Ribeiro, só que aí, artisticamente a gente usa Leonardo Persoléu, que a galera já conhece mais aqui de BH, dessas bandas aqui, né? E aí toco pandeiro também, toco percussão. É uma banda de samba. Mas é um prazer aí, Altaísio, né? Tem um canal. Izinho, ele tem um canal que é o Pandeiro, etc., como a gente está aqui agora. E muito interessante, depois dá uma olhada lá em todos os outros artistas que tocam pandeiro, que ele tem convidado. Enfim, como eu já falei logo no início, foi uma ideia assim, super importante assim, para nós pandeiristas. A gente fica antenado, porque, tipo assim, eu conheço o Queijinho, mas conheço pouco o Queijinho. Eu conheço o Sepacó, mas não conheço a fundo o Sepacó. Então, através de iniciativas como essa que você fez, a gente consegue procurar mais as pessoas, a gente consegue ter um contato mais direto. Isso agora me dá uma certa... não é bem intimidade, mas eu sinto um pouco mais confortável de mandar uma mensagem para um desses que você convidou, entendeu? Enfim. Sim. Mas respondendo... E aí, se você for parar para pensar, igual, por exemplo, aqui, galera, né, eu tenho falado isso todas as lives. Geralmente o pessoal que eu tenho chamado, igual você, as outras pessoas, se mostram muito generosas e dispostas mesmo a contribuir com a cena, né, cara? Sim, sim. Não, a maioria, na verdade, todos que eu conversei até hoje, eu não conheço pessoalmente. Então, assim, tô tendo a honra, conheço o trabalho já de cada um que veio, mas pessoalmente não. Mas
a ideia é justamente essa, é aproximar no momento em que está todo mundo em casa e eu te conhecer um pouco mais, porque às vezes a gente só vê o percussionista tocando. Falando mesmo é uma outra coisa, né? No seu caso eu já vi mais algumas coisas, porque você canta também verdade. e tal. Mas assim, É verdade. é muito legal essa aproximação. E eu fala pelas mãos, né, velho? Tá travando um pouquinho, né? A sua tá travando um pouco. Melhorou agora aí? tá voltando. Acho que agora melhorou. Uhum. Mas a ideia justamente é essa. Quando que a gente talvez teria a oportunidade de conversar com você e tal? Com as lives agora, infelizmente está ficando todo mundo em casa, mas está todo mundo podendo trocar uma ideiazinha, né? Com certeza. Tem muita coisa boa acontecendo por falar nesse momento, né? Deixa eu só agradecer aqui. Sim. Escrevendo aqui, obrigado pelos corações. Todas as pessoas que têm, eu tenho certeza que minha mulher está aí encabeçando essa chuva de corações que está acontecendo aí. Mas primeiro eu vou responder suas perguntas e depois a gente cai na atualidade, nessa coisa da quarentena, na importância que tem por trás de tudo isso. Eu chego nessas bandas, as bandas mais emergentes, digamos assim, dos 18, como eu estava falando, dos 15 aos 18 anos, eu tocava numa banda chamada Cela 4. E essa banda, ela teve uma projeção muito interessante aqui na Bahia. E aí eu tocava muito pandeiro nessa banda, só que eu dançava muito também. Eu era daquela época, quem conhece o pagode de 15, 20 anos atrás, sabe que o pandeirista, ele dançava, fazia aqueles passinhos que todo mundo imita, que todo mundo brinca e tal. Eu tinha que ir também fazer esses passos. E na outra ponta ficava um outro percussionista que tocava surdo e completava comigo, digamos assim, esse par de dançarinos músicos. Mas vamos lá. Eu tocava muito pandeiro nessa época, como eu já disse, e me preocupava em poder fazer isso da melhor forma possível. Só que foi crescendo um movimento onde o pandeiro, eu acompanho todo esse momento que eu tenho falado, do pandeiro no samba, do pandeiro no pagode, mas uma transformação, uma pequena transformação. Eu vou só colocar o meu carregador aqui, porque meu celular vai descarregar. Não posso deixar isso acontecer, né? É verdade. Quanto a isso, nós vamos agradecendo a galera aqui. Josi Taquari, Cássio tá sempre aí com a gente. Ítalo, Pandeirando Brasil. Peraí. Emi, não sei se é M ou Emi, desculpa. Peraí. Emi Taquari. M de Emily. Mas, Pandeirando Brasil. Aí, como eu estava falando, então, aí eu percebendo que o pandeiro, de certa forma, isso foi uma inquietação que eu sempre tive. Eu fui percebendo que o pandeiro, o volume dele era muito baixo, perto de uma conga ou de um timbal. Então, eu já começo como percussionista. Eu já tocava percussão, mas até então a especialidade e o foco e a vontade maior era de tocar pandeiro. Os outros instrumentos, até então, nesse momento, ele não me interessava muito. Mas aí, a partir dos 18 anos, eu já estava estudando os outros instrumentos de percussão. E aí, depois dos 18 anos, eu falo, velho, aqui agora acabou esse caminho que eu percorri, digamos assim, com o pagode. Não é que acabou, mas eu agora preciso entrar numa outra estrada. Eu preciso agora tocar outras coisas, eu preciso conhecer outras pessoas. E aí, nesse momento, eu começo a tocar outros instrumentos de percussão. Aí, me identifico muito com timbales. E pouco tempo depois, assim, já tocando um pouco mais de timbal, de conga, de atabaque, de todas essas outras coisas, eu recebo um convite para tocar com Netinho. Meu irmão tocava com Netinho, o Enio. Legal. E o Netinho ele teve uma mudança de banda. Quando eu começo a tocar com ele, quando o Netinho sai do Axé Music e vai para o pop. Assim, aí ele faz um disco chamado... Eu esqueci o nome do disco agora, mas eu sei que tem uma música que encabeça o disco. Eu acho que Abre a Sua Cabeça. Talvez esse também seja o nome do disco. Aí ele começa a tocar. Então, aí eu começo a tocar percussão, aí fico estudando um pouco mais de independências, assim, para poder tocar uma coisa com a mão direita, tocar outra coisa com a mão esquerda. Enfim, e aí comecei a tocar com o Netinho. Graças a Deus foi uma passagem muito bacana. E logo depois disso, eu começo a tocar em outras bandas. Eu tive um início muito bacana com o Netinho, assim, né? Minha participação lá foi muito interessante. Eu agradeço muito também. E aí, depois do Netinho, automaticamente eu já toquei com uma banda chamada Rapazola.
Não sei se você Sim, conhece essa banda. lembro. É a banda Sim, que o Tomate aparece e tal. E aí eu toco rapidamente com o claro. Rapazola, só fiz um carnaval. Não consegui nem fazer o carnaval todo, porque na metade do carnaval, que eu já estava tocando com ele, apareceu uma vaga de Daniela. E aí a Daniela Mercury me chamou para tocar com ela. Aí eu vou, Massa. toco com a Daniela, toco com o Rapazola.